Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre operações com conjuntos. Bom, a primeira operação que a gente vai falar é a reunião ou união entre dois conjuntos. Bom, a união entre dois conjuntos A e B, ela é dada pelo elemento x, tal que o x pertence ao conjunto A ou o x pertence ao conjunto B. Então, a gente tem que imaginar que a união é como se eu pegasse todos os elementos de A, todos os elementos de B e agrupasse eles de uma maneira em que eu tivesse um novo conjunto que vai ser maior do que o A e do que o B, ou espera-se que seja maior ao menos. Vamos tentar enxergar isso em diagrama. Para isso a gente vai ver três situações, ó. Vamos imaginar assim, aqui eu tenho meu conjunto universo, aqui eu tenho meu conjunto A e aqui eu tenho meu conjunto B, ok? Nesse caso, qual vai ser a união de A com B? Vão ser todos os elementos que estão em A, juntamente com todos os elementos que estão em B, ok? Mas e se tiver elementos em comum entre A e B? Porque nesse caso aqui a gente não tem elementos em comum entre os dois conjuntos, tá vendo? Se a gente tiver uma situação assim, ó, esse é o A, esse é o B. Qual vai ser, então, a união entre A e B? É da mesma maneira, ó. São todos os elementos que estão em A, juntamente com todos os elementos que estão em B, ok? Um terceiro caso que a gente vai considerar é quando um conjunto está contido dentro do outro. Então, se eu tiver uma situação assim, ó, o A contido dentro do B, por exemplo. Como vai ser a união de A com B? Opa, são todos os elementos que estão em A, mas também todos os elementos que estão em B. Então, nesse caso aqui, a união de A com B é o próprio B. Por quê? Porque o A está contido dentro do B. Joia? Bom, uma segunda operação que a gente consegue fazer entre conjuntos é a operação de interseção. A interseção entre os conjuntos A e B, ela é dada pelos elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. Observem, essa é a diferença entre a união e a interseção, ó. Na união, basta que o elemento pertença a algum dos dois conjuntos. Na interseção, ele necessariamente tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo, ok? Então, vamos ver a representação disso daqui em diagramas novamente, como a gente fez em cima, ó. Se eu tiver o caso, esse caso. Bom, nesse caso, quais são os elementos que a gente tem em comum entre A e B? Opa, a gente não tem nenhum elemento comum entre A e B. Então, isso significa que a interseção de A com B é o conjunto vazio. Olha aqui a importância da gente definir o conjunto vazio, tá vendo? Por outro lado, se a gente tiver essa situação aqui, ó, a gente tem que pegar os elementos que estão em A e que também estão em B. Então, observem, é somente esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui representa os elementos que pertencem a A e que também pertencem a B, ok? Por último, e se a gente tiver o A contido dentro do B? A gente quer os elementos que estão em A e que também estão em B. Mas nesse caso aqui, todo elemento que está em A está em B. Então, a interseção é o próprio conjunto A. Então, ó, aqui em cima, a gente tinha que a união com B era o próprio B, correto? Nesse daqui, a gente tem que a interseção com B é o próprio A, beleza? E a gente tem uma terceira operação que a gente também consegue definir entre conjuntos, que é a diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos, ela é feita da seguinte maneira, olha, eu considero os elementos x, tal que o x pertence ao primeiro conjunto e o x não pertence ao segundo conjunto, ó.
Então, no caso da diferença, eu calcular A menos B é diferente de eu calcular B menos A, ok? Por quê? Porque aqui eu estou considerando os elementos que estão em A e que não estão em B. E quando eu faço B menos A, eu estaria considerando os elementos que estão em B e que não estão em A, ok? Bom, vamos fazer os diagramas para a gente entender melhor, então, isso daí, ó. O primeiro diagrama é esse daqui, ó. Vamos lá. Esse é o meu conjunto universo, aqui é o conjunto A e aqui o conjunto B. Então, ó, eu quero os elementos que estão em A e que não estão em B. Mas nenhum elemento de A está em B. Então, nesse caso, A menos B vai ser o próprio A, ok? O segundo caso que a gente tem é esse daqui, ó. Aqui é o conjunto A, aqui o conjunto B. Eu quero os elementos que estão em A e que não estão em B. Então, ó, esse elemento aqui, por exemplo, se eu pego um elemento aqui, ele está em A e ele não está em B, correto? Mas se eu pego um elemento aqui, ele está em A, mas ele também está em B. Então, o que eu tenho que fazer é tirar exatamente esse pedacinho aqui que fez a interseção, ó. Ok? Então, aqui, esse é o meu A menos B, ok? Por último, se eu tenho um conjunto B aqui e o A está contido dentro do B, vamos olhar a nossa definição, ó. A menos B são os x que estão em A, tal que o x não está em B, mas todo x que está em A está em B. Então, o que isso significa? Que não existem pessoas, elementos que estão em A e não estão em B. Portanto, A menos B é vazio. Por outro lado, para esse mesmo conjunto aqui, se eu quisesse calcular B menos A, o que iria acontecer? Ó, quando eu pego os elementos de B e tiro quem está em A, vou desenhar aqui embaixo, vou repetir o desenho. Eu quero os elementos que estão em B e não estão em A. Então, seria exatamente, ó, tudo que eu tenho aqui em volta. Correto? Essa seria a representação do meu B menos A. E esse B menos A que a gente escreveu aqui, ele também é conhecido como o complementar de A em relação a B, só que isso só acontece quando eu tenho A contido em B. Essa definição só existe para esse caso, ok? E, em particular, a gente poderia olhar para isso com relação ao conjunto universo. Se eu tenho aqui o conjunto universo e um conjunto A, o complementar de A com relação ao conjunto universo seria tudo que está aqui fora, tirando o próprio A. Tá ok, pessoal? É isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Olá! Gostaram dos vídeos? Agregou no seu aprendizado? Para assistir novamente, clique na imagem ao lado. Agora, se você quiser dar continuidade nos seus estudos, clique na imagem ao lado.